Hoje o Sala de Aula tem como tema o cinema como indutor da educação e ele é direto aqui dos estúdios da TV Câmara e eu converso com o professor Carlos Eduardo Albuquerque Miranda, professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Obrigado por comparecer aqui, professor. Obrigado a vocês. E também com o professor Venceslau Oliveira, também da Faculdade de Educação da Unicamp. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, vamos começar falando cinema e educação. Como que surgiu essa combinação desses dois temas? A relação entre cinema e educação é antiga, né? Desde o surgimento do cinema. Mais recentemente, a questão do cinema e educação, ela passa a ser mais desenvolvida até por causa do barateamento dos equipamentos. Especificamente o nosso projeto tem a ver com uma nova onda de discussão da cinema e educação, que é do de 2000 para cá, né? E que é com cinema escola, né? Circunscrevendo a ideia exatamente de fazer cinema dentro da escola, né? Ela se deve, como impulso, né, a uma lei federal, que não foi regulamentada ainda, mas ela foi promulgada em 2014, a Lei 13.006, que causou obrigatoriedade de exibição de cinema na escola. A gente já sabia que o cinema estava na escola, professores de geografia, professores de história, já utilizavam filmes como material didático. Mas a promulgação dessa lei criou um movimento de fazer com que o cinema fosse além de ser um conteúdo didático, né? Ele fosse uma prática, uma experimentação dos alunos com a linguagem audiovisual. Esse grupo defende, né, a democratização do audiovisual. E com isso, antes mesmo da regulamentação da lei, um grupo que tem participação nacional, foi entrando em contato com secretarias e conseguindo criar projetos que envolvem assistir filmes, fazer filmes, gravações e conversar sobre os filmes, né? Então, eu diria que de 2008 para cá é que a gente tem uma nova possibilidade de pensar o cinema na escola fora da ideia do cinema educativo. E aqui em Campinas, Venceslau, são quantas pessoas trabalhando diretamente com isso? É difícil a gente precisar exatamente quantas pessoas estão trabalhando diretamente, porque as ações do programa Cinema e Educação, elas são muito variadas. Então, se a gente pensar que no primeiro momento a gente teve cursos voltados para profissionais da educação e a gente teve em 2016 por volta de 50 profissionais. Em 2017, também mais ou menos a mesma quantidade. Em 2018, idem. Só que isso nos cursos vinculados ao MIS. Se a gente pensar que as ações do programa se desdobraram tanto para as escolas, com as oficinas, e, portanto, envolveram muito mais pessoas nas escolas do que havia no curso. Quanto na universidade, com a comunidade de cinema, a gente perdeu um pouco do parâmetro e de quantas pessoas estão envolvidas ou quantas pessoas já tiveram, de alguma forma, algum contato com essa ação. Mas a gente calcula que pelo menos umas 300 pessoas já tiveram, profissionais da educação, da rede municipal, já tiveram contato de uma maneira ou de outra com esse programa. Eu queria dar um exemplo dessa dificuldade de cálculo, porque, por exemplo, na escola que eu acompanho mais de perto, que é uma escola de educação infantil, ela tinha 2 pessoas no curso do MIS inicial. Então, foi proposto criar o Cineclube nessa escola e foram dadas 2 oficinas na escola que envolveu 100% dos profissionais da escola, que são 42. Então, essa é a dificuldade de nós sabermos qual é o envolvimento ou o número de pessoas envolvidas. Que atuam diretamente com isso. Porque no caso dessa escola, a escola inteira foi envolvida. Sim. Em outras escolas, só parcelas são envolvidas. Então, a gente precisa, inclusive, tem isso, né? Nós estamos fazendo exatamente, a equipe da coordenação do programa está fazendo, nesse momento, exatamente um mapeamento mais fino daquilo que a gente tem em números muito brutos. Como funciona exatamente na escola? Não é só a exibição de filmes e a discussão depois. Vai muito além disso, né? Não. Só aproveitando que o Vences falou, né, sobre essa dinâmica, todos os professores iniciaram fazendo um curso dentro do MIS ou mesmo na Faculdade de Educação. E, obrigatoriamente, quem se interessava por isso recebia um formador na sua escola. Essa é uma estratégia
que deu certo. Eu diria que por isso que está dando certo com 19 escolas no ano passado. Esse oficineiro, ele vai lá e faz através de oficinas. Nós não trabalhamos com a ideia de que existe uma teoria do cinema em que você passa essa teoria do cinema para os alunos ou para os professores e eles aplicam. A ideia é começar filmando. A ideia é já começar com a câmera, já que é o aparelho que está disponível para todas as crianças, para os professores, etc. Então eles produzem o filme ali na escola mesmo? O que acontece é que as oficinas são de produção. Então eles já produzem e conversam sobre essa produção. Conversas que vai desde a temática em que está sendo colocada. Existem dispositivos para a produção da imagem, não é uma produção livre. Então existem certos dispositivos, que é o que a gente usa para que as imagens façam surgir coisas interessantes. E eles conversam tanto sobre o conteúdo, aquilo que surge, aquilo que não surge e tal, o que poderia ser feito, como começam a conversar sobre o plano, sobre o enquadramento, sobre as cores, sobre a luz. Então não existe uma diferença entre discutir o conteúdo dessas imagens ou a mensagem dessas imagens e as suas formas. É discutido junto. E é uma dinâmica, às vezes, semanal, né, de produção, e os alunos vão produzindo e os professores vão produzindo também junto com os alunos. E se houver interesse da escola, merendeiras produzem, comunidade produz. Muitas escolas estão usando essa produção, por exemplo, para apresentação no final do ano para os pais. E aí os pais também se envolvem nesse processo, ou mesmo durante o ano eles também se envolvem com atividades que já existiam. O cinema ele também abarca as atividades que já existiam na escola, né, como uma forma de, não apenas de registro, mas de pensar a força da imagem em relação ao trabalho que a escola produz. E como que é a aceitação desses alunos na escola, Venceslau? Eles gostam? Então, eu acho que a aceitação é muito grande. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção, acho que esticando um pouquinho aquilo que o Carlos falou, é que todo o projeto da prefeitura está baseado na experiência cineclubista. Então assistir filmes, a partir desse assistir filmes, se conversa sobre os filmes, ou seja, digamos assim, se escolhem coisas para chamar a atenção do filme. Isso tanto pode ser a partir dos professores ou a partir de uma conversa mais ampla. E a partir dessa mesma escolha, se escolhe um tipo de imagem que foi produzida, uma forma de produção de imagem, e se experimenta essas imagens na produção. Por isso que a gente diz que esse processo, ele é ver, conversar, produzir. E ele se desdobra. Quer dizer, o que acontece na escola, pelo menos na escola que eu acompanho, e nas outras que a gente tem mais notícia, essa sua pergunta, ela teria que ser pensada a partir de dois caminhos. Por isso que eu voltei um pouquinho. Na experiência cineclubista, de passar filmes já prontos, o envolvimento dos alunos é bastante grande, tá certo? Ele tem um envolvimento significativo. Mas quando o que está sendo exibido são as imagens feitas na própria escola, a participação deles é de uma intensidade enorme. Estimula então, mais eles. Estimula mais não só a relação com o cinema ou tornar-se imagem. Mas estimula também a participação deles em outras matérias da escola? Então, isso é difícil para a gente mapear. Vocês não têm dados que mostrem melhoria em resultado relacionado a isso? Não. Além dos professores da Unicamp, eu conversei com a Eliana, com a Simone e com a Aline. A Eliana é coordenadora do programa Cinema na Educação Básica Municipal. Já a Simone é diretora de uma escola e a Aline trabalha com alunos com deficiência inseridos no projeto. Eles têm oficinas com formadores contratados pela secretaria e a partir daí eles discutem filmes curtas. Nós temos um acervo de 12 coleções, mais de 100 filmes na página da prefeitura. São curtas nacionais de todo o Brasil e tem uma parte de filmes que não são nacionais. E a partir disso eles vêm, discutem com esses profissionais contratados e produzem filmes. O resultado disso na última mostra de Ouro Preto, nós tivemos 25 filmes selecionados, só da rede municipal, produzido por profissionais, alunos
que participaram do programa Cinema Educação na rede municipal. Como a nossa preocupação mais direta é com a própria pensar sobre a imagem, sobre o cinema, ou sobre as relações que a imagem tem, o que traz para aquilo que é a escola e o contexto geral da educação e as experiências vividas nas escolas, o conteúdo escolar propriamente dito, aquele mais formal, das áreas disciplinares, a gente tem, digamos assim, uma preocupação menor num primeiro momento e uma preocupação que está vindo a aparecer a partir daquilo que os próprios professores apontam. Quer dizer, na minha experiência, na escola de educação infantil, eu entendo que é 100%. Por quê? Porque os conteúdos da escola de educação infantil eles estão muito vinculados à experiência corporal, ou seja, ao desdobramento de uma experiência em outra. E nesse sentido eu posso dizer que é 100%. Quer dizer, o envolvimento do cinema com experiências dos alunos, sejam táteis, sejam de outros tipos com outros tipos de materiais, é muito intenso, até porque muitas das filmagens é feita a partir daquilo que eles estão fazendo. E isso então intensifica a própria participação deles ou o envolvimento deles nas atividades que estão sendo desenvolvidas. Não é tudo que a gente tem de formação que a gente leva para inserir no projeto pedagógico. Mas a formação de cinema, que a princípio foi só com as professoras, ela surtiu tanto resultado que a gente naquele mesmo ano decidiu implementar. Quais foram as potencialidades que nós vimos naquele primeiro momento? Depois, conforme a gente foi trabalhando, a gente foi descobrindo outras. Naquele primeiro momento, a gente descobriu uma potencialidade na própria formação dos professores, que trabalhou com elementos da criação, da autoria. Então, a gente começou a participar de mostras e isso deu um ânimo para a escola. A escola, ela precisa desse movimento, desses móveis para ela funcionar, para que as professoras e professores se sintam com a autoria do seu próprio trabalho, se sintam valorizados. Então, do ponto de vista de gestora, eu vi que para os professores o projeto deu esse ânimo. Crianças autistas com grande dificuldade de alfabetização, por exemplo, que eu tinha todo um trabalho na sala de recursos para trabalhar através da imagem, alfabetização com eles. Depois desse trabalho com o cinema, eu fiz filme, meu filme está por aí, está todo mundo assistindo, foi para mostra, ganhou mostras de cinema, então eu posso mais. E aí eles começaram a ter essa facilidade ou aceitar que sim, eles conseguem aprender sim e deixar de lado o medo, o receio e essa sensação de impotência diante de algumas áreas de conhecimento, por exemplo. Então isso é um grande ganho que eu percebo hoje. Eu ainda estou pesquisando, né, meio que um trabalho e pesquisa ao mesmo tempo. Eu observo o que isso produz nas crianças, o que produz em mim, porque para mim é extremamente prazeroso fazer isso, né? Você ter o seu trabalho pelo viés da arte, mas ainda é pesquisa, né? Ainda está em processo. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje tem como tema o cinema como indutor da educação. Você me disse no começo que eles têm uma capacitação. O que exatamente eles aprendem ali? Então, a gente não chama de capacitação, a gente chama de um encontro de conhecimentos, né? Nós vamos trazer algumas coisas vinculadas ao cinema, mas não só ao cinema, vinculadas a um conjunto de estudos de vários anos da relação entre cinema e educação e da relação entre cinema e escola. Nesse movimento, eles acompanham um pouco, entram em contato com a questão teórica desses estudos cinema e escola, mas eles aprendem a mexer em equipamento, a perder o medo dos equipamentos, eles aprendem, lidam com o cinema na internet, né? Quer dizer, como que é a assistência do filme na internet, como o acesso disso, fazem oficinas específicas de determinados gêneros, né? Passam por uma discussão, começam uma discussão sobre a linguagem, ou que existe uma linguagem. Esse seria o pontapé inicial, né, da produção deles. E começa a perceber fundamentalmente que o olho da câmera não é igual ao olho humano. Então tem muita frustração, porque eles falam, quero gravar tal coisa, né? E quando gravam, não sai igual. E aí a gente discute, olha, que tipo de produção tem que existir para sair aquilo que você imaginou para sair? Fundamentalmente é perceber essa diferença
colocar o problema e jogar o problema, então, encontrando uma solução. É essa a base da formação. Eles usam pequenas regras de filmagem e tem uma abertura dentro dessas regras. Então, a gente começou a fazer esses filmes dispositivos com as crianças. E aí, quando a gente levou isso para as crianças, a gente viu que também as crianças se motivaram muito para fazer, para realizar os filmes, para ver os filmes sendo exibidos no nosso telão. Então, a gente viu que também vinha ao encontro com o que a gente queria no projeto pedagógico. Ao valorizar muito o trabalho do professor, a gente entende que o tempo desse professor acolher o cinema e encontrar no cinema, nessas experimentações cinematográficas, elementos que potencializem aquilo que é a preocupação dele mais direta, que é o ensino de alguma disciplina, a gente entende e aposta também numa prática cineclubista, que é o momento de ver a imagem é tão importante ou mais importante do que o momento de produzir essa imagem. Porque quando eu vejo a imagem, coisas que estão nela aparecem, chamam a atenção. Então, aqueles elementos, aqueles signos ou aqueles componentes da imagem, aquilo que a gente, de alguma forma, traz para uma centralidade maior ao recortar do mundo e colocar na tela, faz com que o professor visualize onde a geografia poderia entrar, onde a matemática poderia entrar, onde a língua portuguesa poderia entrar. E nas oficinas, nas escolas de ensino fundamental, isso é mais visível. Certo? É o tempo que eles vão, de alguma forma, elaborando esse encontro com o cinema a partir de um outro lugar, que não é pegar um filme que ele já de antemão entende que tem uma força para lidar com certo conteúdo e esperar que o filme aponte para ele essas possibilidades. Então, no fundo, a gente acaba apostando muito mais numa perspectiva transdisciplinar. A gente faz cineclube para as famílias. E a gente produz filmes que as famílias também veem. A gente tem um canal no YouTube, que é o Sei Agostinho Pátria, o nome da escola. Os pais assistem e quando a gente faz esses filmes, a gente faz do cotidiano, do que acontece. Então, é uma forma da família também saber do nosso projeto pedagógico, do que está sendo feito na escola. É uma valorização da escola pública, do ensino público de qualidade. Então, com certeza, nos tempos que a gente vive hoje, isso é um elemento importante para estar inserindo também nas famílias e nas comunidades. Uma coisa que foi bastante relatada, principalmente os orientadores pedagógicos de direção, são as relações na escola. E para nós é uma surpresa. Né? Isso melhorou muito as relações entre professor-professor, professor-coordenação, professores e alunos. O que significa essa melhora? A gente tem que perguntar para os professores em cada contexto. Isso é uma coisa bastante interessante. É um dado que a gente não analisou ainda, mas é um dado importante. O outro é o despertar do professor, que é de uma área específica, continuar os seus estudos, que é o caso, por exemplo, atualmente, que a gente tem professores do programa entrando na pós-graduação conosco, né, que são de áreas específicas, no caso da língua portuguesa. Por quê? Porque houve também uma abertura dos alunos em relação àquilo que a professora trabalha. Então, não existe um impacto direto em relação a isso, mas a gente mexe com o interesse do aluno pela escola. Então, a gente começa a mexer com coisas bastante interessantes no que se refere à relação do trabalho ensino-aprendizagem. Mas não é nosso objetivo trabalhar essa relação, porque esse é um conhecimento do professor. Acaba sendo uma consequência isso? Acaba sendo uma consequência, porque a gente respeita também que é o professor de língua portuguesa, de geografia, de história, é ele que é capaz de trazer essa experimentação para dentro da sala de aula do seu conteúdo, não somos nós. Senão nós estaríamos trabalhando com capacitação, faz aquilo que a gente fala para fazer. Não, existe um movimento de ampliação, vamos dizer assim, da sensibilidade das pessoas que participam da escola, e isso reverbera nas salas de aula. Tá? E aí a gente respeita que é o conhecimento do professor, que é o mais capaz, a figura mais capacitada de levar o cinema para dentro da sala de aula, que não seja passar o filme para passar um conteúdo. A princípio, quando eu conversava com eles sobre os filmes, eles ficavam um pouco tímidos, às vezes não tinha compreensão.
do filme. E depois de um tempo, fazendo esse trabalho com eles, o que eu percebo? Que eles gostam, eles querem comentar do filme, eles querem falar da imagem, eles voltam à imagem diversas vezes, relacionam um filme com o outro que a gente assistiu num outro momento. São filmes que fogem dos filmes comerciais que eles estão acostumados a assistir, né? O cinema enquanto arte, então foge do que eles vivem comumente, né? Através da TV e tudo mais, porque é um outro tipo de cinema que eles não estavam até então acostumados. E no trabalho com a produção de filmes, o que eu sinto das crianças é que eles se sentem capazes. Porque normalmente quando você olha para a pessoa com deficiência, você pensa assim, o que ela tem para contribuir? Você vê a deficiência, você não vê a pessoa. Praticamente é como se a deficiência possuísse a pessoa e não a pessoa possuísse a deficiência, né? Esse trabalho, ele chega até a universidade de que maneira? Bom, aí vem os interesses da universidade. Por que a gente se envolve nesse trabalho e, ao ser convidado pela prefeitura, aceitamos, né? O interesse da universidade sempre é o interesse da pesquisa, né? Ainda mais uma universidade onde nós estamos, que tem grandes interesses na pesquisa. Mas ele chega de outras formas. Então, eu vou dizer que chega através de temas de pesquisa que são elaborados ou por nós ou por nossos orientandos, pela vivência que eles têm junto às escolas. Ou seja, não é uma pesquisa que emerge das questões e dos problemas que estão dentro das escolas. Tanto é que os oficineiros são orientandos nossos. Temas de pesquisas nossos também. Mas ele chega de outra forma, que é através da gente criou comunidades de cinema que a gente leva os professores para fazer disciplinas junto com os alunos de graduação ou junto com os alunos de pós-graduação. Então, eles levam outros conhecimentos para compartilhar com os alunos que estão em sua formação profissional e que estão também elaborando suas pesquisas, né? Mesmo que não seja no nosso grupo de pesquisa. Trazendo as problemáticas da escola, né, para dentro da formação inicial e da formação em nível de pós-graduação. Acho que fundamentalmente são esses dois elementos importantes. Acho que um destaque, né? Nós trabalhamos com os problemas que são nossos e da escola, e não com problemas que nós inventamos, né? Acho que é mais importante e até desafiador, é muito legal a gente estar ali. A escola tem uma vida que a gente descobre que ela não... A gente achava que não tinha, ela tem muita vida, né? E essa vida que a gente transforma em projetos de pesquisa. Legal. Para quem está nos assistindo, quem é professor e quer entrar para esse projeto, quer levar esse projeto para alguma escola que ainda não tenha, não sei se escola particular também pode participar ou não de alguma forma, como é que ele pode fazer? Do projeto da prefeitura, tá certo? Há uma restrição, quer dizer, tem ações que são vinculadas ao programa Cinema e Educação da rede municipal. Então, os profissionais da rede municipal que queiram participar do projeto, basta se inscrever em alguma das ações do projeto. Seja os cursos que são oferecidos no MIS, sejam as comunidades de cinema que nós montamos na universidade, seja alguma das oficinas que é oferecida na própria escola. Então, são possibilidades diversas de ingresso no programa. Em relação a quem vem de escolas particulares ou mesmo da rede estadual, aquilo que a gente teria a indicar e que seria para nós muito agradável, e que inclusive nós já tivemos, são as atividades realizadas na universidade. Elas são abertas. Então, nós já tivemos alunos especiais, professores de escolas privadas e da rede estadual nessas atividades que são vinculadas à universidade. Uma vez que na universidade a gente tem um interesse de pesquisa que não está restrito ao campo municipal, é muito interessante para nós e até, como é que se diz, seria muito agradável ter muito mais gente de outros tipos de organização escolar para a gente poder discutir com um pouco mais de sutileza, digamos assim, as semelhanças e diferenças aí que a relação de cinema e escola acaba produzindo em instituições distintas. É importante você perguntar isso porque é um projeto, né, da universidade junto com a Secretaria de Educação, construído de forma conjunta. Nós não procuramos a Secretaria e dissemos, olha, temos tal projeto. E nem a Secretaria nos procurou e falou, nós queremos isso. Foram construídos, todas essas tramas, essas possibilidades de atuar no projeto, foi entre a Secretaria e o grupo de pesquisa. E aí nós conseguimos adquirir o know-how
de lidar com redes. E aí que a gente começa a abrir um pouco esse projeto para outros lugares. Tá, já, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado.